de Jesus Cristo. Meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos aos que estão presentes fisicamente, aos amigos espirituais que também estão aqui, que esse salão não é só a parte física, também a parte espiritual é bem grande. Então eu desejo a todos que sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Eu vou começar fazendo uma perguntinha. Tem alguém novo? Olá, boa noite. A senhora é? Seja bem-vinda, Yara. Eu espero que goste da nossa reunião. A nossa casa está de portas abertas. Se precisar tirar alguma dúvida, tem médios que podem ajudá-la. Tá ok? Bom, gente, vamos então fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos, inspirarmos profundamente, soltarmos o ar bem devagar e esquecer os nossos problemas pessoais, o nosso dia a dia, as tormentas que estão acontecendo pelo mundo, as informações tão descabidas que recebemos todo o tempo, e vamos focar nossos pensamentos na luz do Cristo, na sua imagem, na sua serenidade, no seu amor. Jesus, Mestre querido, pedimos o teu amparo e dos amigos espirituais, para que o nosso trabalho seja realizado em paz e com tranquilidade. Pedimos que os nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram mantenham-se calmos, aquietados, e junto conosco consigam absorver os conhecimentos que aqui serão fartamente distribuídos. Senhor, ilumina este mundo, acalmai o coração dos homens, transmita-lhes a serenidade e a verdade, que os grandes males se curam, assim como os pequenos males, que o sofrimento é opcional, mas invariavelmente a dor, ela sempre irá existir. Ampara as almas suicidas, ampara enfim, Senhor, todos nós, para que um dia possamos ser seus servos fiéis. Obrigado, que assim seja. Hoje o nosso querido palestrante é o nosso amigo Luiz Sérgio, a quem eu passo a palavra. Luiz Sérgio, por favor. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. O tema proposto hoje chama-se Superando os Medos. Então nós vamos conversar um pouco sobre os nossos medos, não é? Tem alguém aqui que não tenha medo? Levanta o dedo. Todo mundo tem medo, todo mundo já teve medo e todo mundo vai ter medo. Por quê? O medo é uma das emoções mais primitivas do ser humano. E nós vamos entender por que o medo surgiu na história do ser humano. Antes precisamos entender que somos submetidos a 3 leis cósmicas que regem todo o universo. A primeira dessas leis é a lei da evolução, que nos diz que tudo
que existe está fadado ao processo da evolução. Mesmo que as pessoas não tenham consciência disso, todos nós somos indelevelmente empurrados no caminho da evolução. Todos nós aspiramos a uma situação melhor. Então, não só o ser humano, mas os outros reinos da natureza, os planetas, enfim, todo o universo obedece à lei da evolução. A evolução se processa, principalmente no terreno humano, através de uma outra lei, que é a lei da reencarnação. Então, somos espíritos que habitamos temporariamente um corpo físico, que tem um período de duração de 60, 70, 80 anos. E este veículo físico nos serve como instrumento para aprendizado. Com ele nós lidamos com as vicissitudes da matéria. Com ele nós interagimos com os nossos semelhantes e vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. Então, a primeira lei é da evolução. A segunda é a lei da reencarnação. E a terceira lei é a lei de causa e efeito, ou lei do karma, que vem a dizer que nós somos responsáveis por colher tudo aquilo que um dia plantamos. Então, se semeamos boas sementes, haveremos de colher frutos doces e tranquilos. Se, ao contrário, no exercício do livre-arbítrio, vamos fazendo escolhas inadequadas, inevitavelmente, mais hoje, mais amanhã, vamos ter que nos defrontar com as consequências das nossas escolhas. Então, essas três leis, elas controlam, elas regulam o nosso processo evolutivo. E nós, quando encarnamos aqui na Terra, basta olharmos e lembrarmos os povos pré-históricos, não é? Aqueles indivíduos eram espíritos ainda muito primitivos, que não tinham a inteligência muito desenvolvida, estavam ensaiando os primeiros passos no cenário terrestre. E esse ensaio era necessário para o aprimoramento do espírito. E quanto mais o espírito vai se aprimorando, ele vai aprimorando também a forma do corpo físico. Então, é como se o espírito vai ficando mais evoluído, o corpo com o qual ele habita é também mais sofisticado. Então, naquela época recuada, os homens da pré-história tinham corpos ainda atrasados, corpos primitivos, corpos bem animalizados, tá? E era necessário que houvesse o instinto para a sobrevivência. Por quê? Senão nós não existiríamos enquanto espécie. O homem das cavernas, ele precisava do instinto de sobrevivência, do instinto da reprodução. Para quê? Para que ele fosse perpetuando a espécie e aprimorando o corpo físico. Então, o medo surge aí, nessa época bem primitiva, como uma ferramenta, como um instrumento super válido para a sobrevivência. Porque imaginem vocês que estivesse um homem da pré-história e um predador, um animal, e ele não tivesse medo. O que iria acontecer? O animal ia comê-lo. Então, o medo surgiu
como uma defesa. Então, vamos entender isso. O medo, assim como a agressividade, surgiram como instintos para que o homem terreno pudesse se manter enquanto espécie. Não adiantava nada, ele teria que sair correndo do bicho, ou então ele teria que ter a agressividade para matar o bicho. Essas duas ferramentas foram indispensáveis. E elas foram sendo cristalizadas em determinadas áreas do nosso cérebro. E essas áreas existem até hoje. Por quê? Encarnação após encarnação, o espírito vai se aprimorando. Então, no início, ele não tem muita inteligência, ele tem mais instinto. E à medida que ele vai reencarnando, ele vai desenvolvendo o quê? A sua inteligência. E para o desenvolvimento da inteligência, novas áreas no cérebro humano foram se desenvolvendo. Então, por exemplo, o córtex motor, que é a área responsável pelo pensamento, no ser humano atual, é bem mais desenvolvida do que naquela época no cérebro dos primatas, dos homens pré-históricos. Por quê? Porque a inteligência fez com que o órgão que manifesta o instrumento que é o cérebro possa ter se desenvolvido. Então, entendam que essa evolução do espírito vai acompanhando a evolução do corpo físico, vai fazendo com que o corpo físico se desenvolva. E essas estruturas, elas vão sendo criadas ao redor do cérebro. Então, lá no meio do cérebro, nós temos o cérebro primitivo, que é aquela herança daqueles tempos recuados. Então, ainda temos dentro de nós o instinto da agressividade, a emoção do medo, tudo isso está aí, só que se reconfigurou. Por exemplo, hoje não tem mais o predador, o animal predador, mas temos o assaltante que corre atrás de você. Então, você vê uma pessoa suspeita vindo em sua direção, você já fica com medo, já dispara uma série de reações neuroquímicas que faz com que você se prepare para dar no pé, ou então se prepare para enfrentar o obstáculo. É o que os cientistas chamam de mecanismos de luta ou fuga. Então, quando acontece um susto, um medo, a gente libera alguns hormônios na corrente sanguínea, principalmente a adrenalina e o cortisol, que são chamados hormônios do estresse, que fazem com que a gente se prepare para dar no pé ou enfrentar o inimigo. E isso faz algumas reações. Por exemplo, seu coração fica acelerado, não é? As mãos ficam suando frio, você fica pálido. Tudo isso são reações naturais de um mecanismo de emergência que o nosso corpo dispara para que nós saiamos daquela situação, ok? Só que esse mecanismo, passou o susto, a gente conseguiu correr do ladrão, a gente se acalma e vai voltando ao normal. Entretanto, o ritmo da vida moderna fez com que esse mecanismo
da liberação desses hormônios do estresse ficassem crônicos, ficassem constantes. Então, é como se nós estivéssemos a cada minuto enfrentando um perigo. E a liberação dessas substâncias de forma permanente, de forma crônica no nosso corpo, vai nos deixando doentes. O estresse, ele nos deixa doentes, ele afeta um número enorme de órgãos do nosso corpo, ele nos traz doenças psicossomáticas, enfim, ele é causador de grande parte dos males da civilização moderna. E é isso que nós precisamos entender, tá? Quando nós temos um medo, ele fica registrado no nosso cérebro em determinadas áreas específicas. Então, por exemplo, se uma pessoa estava passeando distraído na rua e de repente ele se depara com 5 cães ferozes correndo atrás dele para lhe morder, ele sai correndo, ele passa um susto danado, ele sobe na árvore e ele consegue se livrar daquele perigo, ok? Agora, se um mês depois ele fechar os olhos e lembrar-se daquela situação, o organismo dele vai reagir fisiologicamente da mesma maneira que aconteceu quando o evento era real. Ele vai ficar assustado, vai ficar com taquicardia, tudo vai acontecer na imaginação dele. Então, o cérebro, ele não distingue se um perigo é real, concreto, ou se é um perigo inventado pela nossa imaginação. Então, a gente tem uma porção de medos e perigos irreais. A gente sofre muitas vezes com um mecanismo que vem juntinho com o medo, que é a ansiedade. A ansiedade, ela nos dizima a saúde física. Muitas pessoas vão ter um acontecimento daqui a uma semana. Já se sabe que essa situação vai ser um momento difícil, mas a pessoa já começa na mente a visualizar aquela situação. Mas o fulano vai me fazer isso, eu vou ter que dizer aquilo, e já começa na mente a reproduzir aquela cena que vai gerar uma antecipação da ansiedade. Então, a gente tem que pensar, eu tenho um problema? Tenho. Mas eu não posso ir dormir com o problema. Quando eu for dormir, eu vou deixar o problema lá do lado de fora da minha casa. Quando eu acordar, eu vou e pego de novo o problema, que ele é meu. Eu não posso dar para você, não posso dividir com ninguém. Ele é meu, eu tenho que pegar. Mas eu tenho que deixar ele quando eu for dormir. Por quê? Muitas pessoas não conseguem dormir ou têm uma qualidade de sono ruim porque ficam ruminando os seus problemas. Elas falam, puxa doutor, eu deito na cama, eu fico pensando. Então, vamos ter esse treinamento, deixar os problemas do lado de fora da casa quando nós formos dormir. E no dia seguinte, pega tudo de volta até resolver, ok? Então, é importante a gente entender que muitas vezes as nossas preocupações, elas são infundadas, tá? Então, quando a gente tem um medo, primeira coisa, esse medo tem razão de ser. Esse medo, tudo bem, se for um cachorro, você não dá tempo de você pensar, você tem que sair correndo. Mas eu falo de um medo mais abstrato, mais subjetivo. Então, quando esse medo existir,
vamos raciocinar. Será que realmente isso é um fato? Será que aquela pessoa com a qual eu estou com medo, ela realmente quer me prejudicar? Será que eu estou criando minhoquinhas na minha cabeça? Tudo isso a gente tem que criar o hábito de pensar. Por quê? Nesse mundo rápido e maluco que a gente vive, nós vivemos no piloto automático. Muito dos nossos padrões são automáticos. Eles fizeram um estudo e viram que 80% do que nós pensamos num dia, quer dizer, olha que tem pensamento, né? Experimenta contar quantos pensamentos você tem num dia, se é que isso é possível, não é? 80% desses milhares de pensamentos é lixo mental, não presta para nada. Você fica rememorando situações que não vão te levar a lugar nenhum. Ou seja, nós somos dominados pelo pensamento, nós somos escravos de padrões mentais que a gente vem trazendo há muitos e muitos tempos, inclusive até de vidas passadas. Então, por exemplo, uma situação de uma pessoa que em diversas encarnações anteriores sofreu um processo de abandono, por exemplo, essa pessoa vai criar um padrão. É um padrão de abandono, que vai funcionar como um mecanismo de repetição continuamente no psiquismo daquele indivíduo. Então, qualquer situação em que haja mais ou menos alguma coisa que lhe remeta ao abandono, todo aquele padrão surge no inconsciente da pessoa. Então, por exemplo, o chefe fala: eu não sei se eu vou, hoje você vai precisar vir aqui, ou eu acho que deixa essa tarefa que eu vou dar para o fulano. Isso aí já dispara todo um gatilho na pessoa, onde pensamentos intrusos vão acontecendo, tipo assim, o chefe não gosta mais de mim, eu estou fazendo alguma coisa errada, ele vai me mandar embora. Aí o sujeito já começa a uma cadeia de pensamentos diante de um gatilho ilusório. Se ele tivesse consciência, ele ia prestar atenção. Não, espera aí, meu chefe falou grosso comigo, falou feio hoje. Será que eu fiz alguma coisa errada? Analisa, não fiz. Então, talvez ele deva ter brigado com a mulher antes de sair de casa, talvez ele tenha tido um problema e a raiva dele, a brabeza dele não tem nada a ver comigo. Mas a gente sempre traz, né? Poxa, por que você está me olhando diferente? E aí já começa a caraminholar, não é? Então, a gente tem que desenvolver uma técnica para, ao invés de nós sermos prisioneiros dos nossos pensamentos, de emoções como medo, como ansiedade, como a raiva, nós sermos os controladores desses mecanismos. Os nossos pensamentos têm que estar sob as nossas ordens. Nós somos os responsáveis e não as vítimas do nosso próprio pensamento. E como fazer isso? É fácil? Não é fácil, porque, como eu disse há pouco, nós vivemos no piloto automático. Nós reagimos sem pensar. É um processo inconsciente. Quando vê, já aconteceu. E é isso que a gente tem que treinar. Não reagir no impulso. Quando alguém
tiver te chateando muito, quando alguém estiver quase tirando você do sério, pense, saia do lugar, se for possível, desvie o seu pensamento, porque se você tomar uma decisão embasado naqueles impulsos instintivos, você vai ter um processo de agressividade que vai mais tarde se arrepender. Só que aí já está feito. Aí não tem como voltar à palavra, voltar à atitude. Então, aquele ditado que fala, conta até 10, tem uma razão de ser, porque no calor da emoção, a sua razão tende a se anular. Você passa a responder como o homem das cavernas, entende? E aí nós precisamos contar até 10, 20, 1000, sair do lugar, tentar pensar de outra maneira. Eu costumo ensinar aos meus pacientes um truque que funciona. Quando alguém está te aborrecendo, ou te perseguindo, ou fazendo alguma coisa que notoriamente te desequilibre e vise a te prejudicar, veja ele em duas situações possíveis. Imagina que essa pessoa é uma criança. Uma criança. Você vai brigar com uma criança? A criança não sabe, a criança é ignorante. Você vai dar um pito nela e tudo bem. Ou então você veja essa pessoa como uma pessoa doente. Você já imaginou você agredindo, brigando uma pessoa doente? Com uma pessoa doente? Ninguém vai brigar com uma pessoa doente. Então, se a gente pensar, olhar para o chefe brabo como uma pessoa doente ou como uma criança inconsequente, com muita certeza a gente vai superar aquele momento, aquela situação, e depois vai ver com os olhos da razão que aquela situação não era do jeito que a gente imaginava, tá? Porque nós temos essa situação de autorreferência. Tudo a gente acredita que os outros estão fazendo em função da nossa pessoa, quando isso não é real em todos os momentos. Existem situações, sim, e existem situações que não são dessa maneira. Então, nós precisamos aprender a discernir isso. E como nós vamos fazer para isso? Treinando. O treinamento mental é um processo importantíssimo. Todo mundo se preocupa com a saúde física, o corpo, e vai malhar, e vai correr, e vai entrar em forma. Isso é saudável? É saudável. Mas a gente não se preocupa em exercitar o nosso controle mental, que também só vai se evoluir, só vai se aprimorar se a gente treinar. E não pense que é treinar uma vez só, hoje ele falou disso, eu vou pensar, e depois esquecer. Não, tem que treinar todo dia. Algumas vezes nós vamos conseguir, em outras vezes nós não vamos conseguir, e é assim mesmo. É outro aspecto que nós precisamos entender e aceitar dentro do nosso processo evolutivo. Nós somos espíritos medianamente evoluídos. Já conseguimos desenvolver algumas virtudes, sim. Entretanto, ainda trazemos uma bagagem de padrões equivocados bastante pesada. Então, nós não vamos conseguir de um dia para o outro, de uma hora para outra, de uma encarnação só, nos tornarmos espíritos puros. Não vamos conseguir, é impossível, não é? Nós temos que ter a consciência de que estar aqui nesse mundo, estar ocupando um corpo físico hoje, é uma bênção, tá?
é como se nós estivéssemos com o pé na estrada. É uma estrada longa, que varia de pessoa para pessoa. Entretanto, não nos compete desejar andar 100 quilômetros. Vamos desejar andar. Se ao final da nossa existência tivermos dado 3, 4 passos, ótimo, isso foi o possível. Se tivermos andado 1 quilômetro, melhor ainda. Entretanto, não vamos ser juízes rigorosos da nossa caminhada, porque isso não leva a lugar nenhum. Isso só traz ansiedade e complexo de culpa. Puxa vida, eu sei todas aquelas coisas que a doutrina me ensina, eu vou no centro e eu ainda sou um cara tão imperfeito, eu tenho raiva, eu tenho inveja, eu brigo, eu não poderia ser assim. E aí vai se aprisionando num processo de culpa que não leva a lugar nenhum. Puxa vida, eu conheço a doutrina, são lições libertadoras e eu estou no meu caminho, eu estou procurando o meu desenvolvimento. Em alguns pontos eu vou conseguir, em outros eu vou tentar, mas não vou conseguir. O importante é ter essa consciência e tentar continuamente. Se a gente deitar numa rede e pensar, eu tenho muitas encarnações pela frente, deixa eu tomar uma aguinha de coco aqui, a gente não vai sair do lugar. E isso também gera consequências. Então, nem correr que nem um maluco para virar espírito puro, nem ficar na rede tomando água de coco, tá? A gente tem que sentir. Você não gostou? Eu gostei da rede com água de coco. Tudo bem, um domingo a cada 7 dias, você tem o santo direito de deitar na sua rede, desde que os outros dias você tenha a consciência da necessidade do progresso, do trabalho, do esforço, porque nada vai vir sem esforço. A obra da evolução, ela implica em trabalho, em esforço. O corpo humano, por exemplo, gastou milhões de anos para evoluir daquela aparência dos primitivos para a aparência que temos hoje. Então, tudo requer tempo quando a gente se fala em termos de evolução. E aí vamos entender também os aspectos espirituais desse processo. Até então estávamos falando da questão do medo como um mecanismo físico, uma emoção básica que nos salvou, que nos ajudou a estarmos aqui, mas que hoje precisa ser melhor vivida, melhor controlada. Do ponto de vista espiritual, nós vamos, nessas inúmeras encarnações, no intervalo entre vidas, nós vamos continuando o nosso processo de evolução, interagindo. E dentro dessa interação, muitas vezes nós criamos situações positivas, aonde desenvolvemos afinidades com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com os nossos amores, e aonde também nós criamos algemas de ódio, de vingança, de dificuldades. Então, tanto as algemas do ódio quanto os laços do amor são características do processo de evolução da alma. Nós não vamos nos livrar de um inimigo, nunca. Nós vamos transformar esse ódio em amor. Nós vamos reverter a polaridade. Então, aquele inimigo, ele não vai sumir da nossa vida, ele não vai desaparecer da nossa existência, simplesmente ele vai se transformar num novo amigo.
Esse é o processo, essa é a chave da transformação. Outra coisa que precisamos entender é que todos nós temos uma evolução pessoal que somos responsáveis por ela. Então, muitas vezes a gente quer que o nosso marido melhore, que o nosso filho fique legal, que a nossa esposa evolua. A gente quer que todo mundo melhore, mas a gente esquece de que nós somos responsáveis unicamente pela nossa evolução. Não adianta a gente se dedicar ao outro se nós não nos dedicamos ao nosso trabalho interior. Porque é isso que nos será cobrado quando regressarmos ao plano espiritual. O que tu fez da tua existência? O que você fez para você, para o seu crescimento? Então, é importante a gente entender que Jesus nos falava: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, a condição inerente, a condição inicial, a condição primeira para o progresso e o desenvolvimento do amor é que nós amemos a nós mesmos. Então, isso é importante. Mas se eu ficar amando a mim mesmo e não ligar para o meu semelhante, eu não estarei sendo egoísta? É o que a gente pensa logo, não é? Porque as religiões, há 2000 anos, vêm deturpando esses ensinamentos e colocando um mecanismo de culpa. Você tem que ser bom, você tem que se doar, você tem que fazer tudo pelo seu semelhante. Isso é ótimo, desde que você se doe a si próprio, faça por você, procure o seu desenvolvimento. Essa noção foi deturpada e aí a gente associa isso ao egoísmo. Egoísmo é um sentimento negativo que nos leva a pensar em nós próprios unicamente em detrimento do outro. Eu quero vencer, eu quero me dar bem, eu quero ter, independente se para isso eu vou te prejudicar, eu vou te atrapalhar. Isso é egoísmo. Eu tenho uma porção de coisas, quero tudo para mim. Isto é pensar só em si. Mas amar a si mesmo, você está primeiro desenvolvendo esse sentimento e depois amando ao semelhante. Então você não vai estar sendo egoísta, tá? Isso é uma coisa básica, porque na realidade a gente funciona e pensa que é um indivíduo separado, mas nós não somos indivíduos separados. A separação é uma ilusão. Na realidade, todos nós compomos uma família, todos nós somos filhos de Deus. Então é como se pertencêssemos a uma imensa teia cósmica, e essa teia cósmica, ela tem que melhorar globalmente. Não adianta você ser muito bem desenvolvido se ela não é, se ele não é. Enfim, esse processo tem que ser global, coletivo. Então a gente tem a evolução individual, sim, depois a gente tem a evolução do grupo com o qual nós reencarnamos, geralmente a nossa família, aonde encontramos os afetos, os amores de outrora e os desafetos e os inimigos do passado para transformá-los em amigos. Esse é o espaço divino aonde a família se situa. E temos também a nossa comunidade, uma situação mais abrangente. E temos também a nossa sociedade e a sociedade do mundo inteiro. Então, nós somos, de alguma maneira, corresponsáveis por tudo que está acontecendo no nosso planeta. Então,
a barragem de Mariana foi um crime, e aquilo ali não pode, não sei o que, coisa e tal. A gente é danado para criticar, né? A gente abre a boca primeiro para criticar. Mas vamos entender que tudo o que está acontecendo, de alguma forma, nos atinge e nos diz respeito. Agora, como que eu vou consertar a barragem de Mariana? Eu não vou poder ir lá e consertar, mas eu tenho que consertar o que está destruído, desequilibrado dentro de mim mesmo. Porque se eu conserto isso, você conserta, o outro conserta, essa teia cósmica vai se transformar, ela vai se reverter. Dizem os espíritos que a psicosfera da Terra está muito densa, uma nuvem negra de pensamentos deletérios cobre todo o planeta. E se nós dermos vazão aos nossos pensamentos negativos, nós vamos, pela lei da afinidade, nos conectar com essa imensa psicosfera de negatividade. E aí, quando você se conecta, é mais difícil você se desconectar para direcionar o pensamento para a luz, para o bem, para o equilíbrio. Então, por isso que Jesus já nos exortava há 2000 anos, orai e vigiai. Vigiai, essa palavra vigiai significa tomar consciência, e ela nunca esteve tão atual, nunca foi tão importante para o nosso equilíbrio como nos dias de hoje. Porque se nós nos distrairmos, aqueles germes de negatividade que existem em nós vão nos ligar a essa psicosfera e vai ficar mais difícil. Daí porque a gente vê tantas pessoas com depressão, com tristeza, com angústia. Quantos de nós, de repente, estamos bem, temos uma vida, graças a Deus, equilibrada, mas parece que chega do nada uma nuvenzinha negra e teima em ficar em cima da nossa cabeça. O que é isso? É esse ambiente pesado que vem do embate derradeiro das forças do bem e do mal. Nos dizem as Escrituras que iria ser chegado um tempo do Apocalipse, um tempo onde tudo seria julgado. E esse tempo é o tempo de hoje. O planeta está ingressando numa transformação para passar a um degrau superior. Lembre-se que eu falei no começo que a lei de evolução pega todo mundo, inclusive os planetas. O nosso planeta vai passar de mundo de expiação e provas, onde o mal predomina, para mundo de regeneração, onde o bem irá predominar. Então, estamos nesse processo de transformação. A maioria dos espíritos negativos que está desencarnando não tem condições de permanecer aqui na Terra, quando ela estiver nesse outro nível, já não está mais encarnando aqui, já está sendo encaminhado para planetas mais inferiores, aonde eles vão expurgar, aonde eles vão ser companheiros de espíritos primitivos. Então eles têm a inteligência, mas não têm o processo da evolução moral. Aí eles vão habitar em mundos primitivos. E se nós quisermos permanecer na Terra, o tempo está correndo. Precisamos realmente nos posicionar em termos do nosso crescimento espiritual, porque não adianta a gente saber o Livro dos Espíritos de cor
se nós não vivenciamos isso. Não adianta nós sabermos no intelecto todas essas verdades, se não transformamos essas verdades numa ferramenta para a mudança interior definitiva, rompendo de vez por todas que personagens estamos assistindo à inauguração de uma nova era planetária. Daí porque vemos recrudescer a violência, as guerras, o terrorismo, as catástrofes naturais, as estruturas desta sociedade estão carcomidas, elas estão falidas. Vocês veem o sistema político, a corrupção, tudo isso está caindo, para que no seu lugar surjam novas ideias, surjam ideias condimentadas pela verdade da fraternidade, pelo conhecimento de que sem a justiça, sem a igualdade entre todos os seres, não poderemos construir uma humanidade renovada e uma sociedade justa e equilibrada. Então, esses valores haverão de ser substituídos. A garotada que está reencarnando agora são espíritos preparados para dar prosseguimento à implantação desses novos valores na sociedade humana. Mas nós estamos na transição e precisamos preparar o terreno para que esses espíritos que reencarnaram com esta missão da renovação planetária possam ter êxito em sua missão. Se fizermos isso, haveremos de ter feito a parte que nos cabe. Então, os medos existem, são resquícios do nosso passado, são ainda ecos do nosso instinto, mas devem ser domados, devem ser conhecidos, devem ser educados pelo espírito, pelo intelecto e pela razão, que vai assim passando do reino animal para o reino hominal e para o reino angelical. Tem chão para andar? Tem. Vamos andar um passo, 2, 10 mil, não importa. Importa é que a gente nunca se esqueça de que essa é uma grande oportunidade que o Pai nos dá para seguirmos rumo à luz. Ok? Um abraço a todos. Gente, eu gostaria de agradecer ao Luiz Sérgio pela palestra e nós vamos agora passar para a segunda etapa da nossa reunião e antes dela vamos fazer uma prece de encerramento. Nós nos prepararemos para o passe e em seguida ao passe, aqueles que quiserem assistir à prece dos trabalhadores da casa, que é o final, nós agradeceríamos a companhia dos que ficarem. Bom, gente, vamos então respirar profundamente mais uma vez, soltar o ar devagar. E vamos agradecer ao Pai por esses momentos que tivemos. E também lembrar daqueles que não puderam estar aqui. Amigos, parentes. Vamos nos lembrar daqueles que sofrem dos tormentos mais diversos. Vamos lembrar dos nomes que deixamos ali anotados, de amigos que já se foram, de nossos antepassados, algumas vezes nossos sucessores, amigos queridos que passam pelas mais diversas dificuldades.
inclusive nós mesmos. E vamos lembrar sempre que o Pai nos protege, nos ampara, que Ele está sempre presente e nos apoia na decisão que tomarmos. Porém, que nossa decisão seja mais correta, amparada pela sua intuição, pelo amor do Cristo e pela presença de Deus dentro de nós. Que a luz de Deus nos ampare e que Deus esteja sempre em nossos corações, nossas palavras e nossos pensamentos. Que assim seja. Vou pedir então aos médiuns para ir para a sala de paz. Obrigado. E aqueles que estão aqui, por favor. Bom, gente, vamos então fechar os nossos olhos só para relaxar um pouco e nos preparar para o passe. Vamos imaginar uma luz azul que envolve o nosso rosto. Imagine essa luz morna, suave, relaxando cada músculo do rosto. Deixe agora a luz alcançar o seu pescoço. Ela traz alívio às cordas vocais, à tireoide, a laringe, a faringe, a coluna cervical. Agora deixa alcançar ao peito, os ombros, a cintura e os pés. Sinta todo o corpo relaxado. Você nesse instante se encontra livre para que seus pensamentos fluam, porém mantenham-se concentrados na minha voz. Vamos agora descer uma escada de 5 degraus. 1. Estou em paz comigo mesmo. 2. Sinto-me feliz. Nada me detém, nada me impede, nada me perturba. 3. Eu sou um com Deus. Deus está em mim e eu estou nele. O todo está em um e o um está em todo. 4. Jesus está em meu coração. Ele me acalma e me protege. 5. Estou inteiramente calmo. Todos os meus músculos estão relaxados. Minha mente está relaxada. E eu vejo diante de mim uma porta. Vamos adentrar essa porta. Próxima porta há um jardim. Imagine o jardim da forma que você mais desejar. Folhas de outono caídas, uma grama verde, talvez uma árvore frondosa,
uma pequena cascata, mas o importante é que seu espaço mental é onde você encontra a paz, onde o medo não existe, onde a raiva não tem lugar, onde o ódio já foi esquecido e o sofrimento nunca entrou. Você se senta em seu jardim, em um pequeno banco ou na própria grama. Sinta as forças da natureza invadindo seus pés, as suas pernas. Sinta a união com a Terra, o planeta Mãe, nossa casa, a que devemos respeitar e amar. Sinta a brisa leve passando. Respire fundo, solte devagar. Respire mais uma vez. Imagine aquilo que mais deseja, seja o que for, porque cada um tem uma necessidade específica. Foque nisso. Deixe que cada uma dessas coisas que você deseja, ou a única coisa que você deseja, seja o foco de sua atenção. Um sentimento, uma virtude, qualquer coisa. Pense um pouco nisso. Agora que você refletiu o tempo necessário sobre isso, levante-se e vamos voltar. Olhe para o seu jardim e guarde cada detalhe em sua mente, pois quando voltar, você verá que alguma coisa mudou. E normalmente o que muda somos nós. Saia pela porta, mas não a feche. Deixe aberta para que você possa retornar tantas quantas vezes desejar. Seja após a sua prece noturna, a sua prece diurna, quando você está no ônibus, quando você está preocupado, a porta estará aberta para você entrar e pensar no que mais deseja. Vamos subir os degraus novamente. 5. Estou em paz comigo mesmo. Estou mais tranquilo. Meu coração está repleto de calma. 4. Sinto o mundo inteiro à minha volta em paz. Sinto meu corpo restabelecendo suas forças. 3. Deus está comigo a todo o tempo. Ele me ampara e me protege, me acalenta, me acorda, me põe para dormir. 2. Estou retornando ao meu corpo físico, pois a minha jornada ainda não encerrou e eu preciso dele, como ele precisa de mim. 1. Estou de volta ao Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Estou tranquilo. Estou em paz. Por favor, abram os olhos. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem aí? Tranquilo? Tranquilo? Tudo tranquilo? Então tá jóia. Vamos então nos manter calmos e prosseguir com paz. Obrigado.
Mestre querido, amigos espirituais, agradecemos, Senhor, de estarmos reunidos nesta noite, em Seu nome, meu Pai. Agradecemos as palavras benditas pelo nosso palestrante. Agradecemos os ensinamentos do nosso Evangelho. E agradecemos, Pai, pela vida. Pedimos ao Senhor misericórdia, misericórdia dos nossos erros, misericórdia, Pai. Pedimos, Pai, que o nosso planeta, que o nosso lindo planeta chamado Terra, seja abençoado com o Seu amor. Queremos, Pai amado, a Sua luz e o Seu caminho. Obrigada pela vida, obrigada pelos nossos amores, obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Vem de Jesus Cristo, todo amor é nova luz. Vem de